Olá pessoal, eu sou Sofia Débora Levi e hoje eu vou falar para vocês do livro Quando Eu Voltar a Ser Criança, de Janusz Korczak. Janusz Korczak é o pseudônimo de Henryk Goldsmith, judeu polonês, nascido em Varsóvia. Ele foi médico e pedagogo e no início do século XX, notadamente na década de 20, ele teve uma repercussão internacional dos trabalhos que fazia com crianças. Ele com uma visão, apesar de médico, extremamente cuidadosa, a ponto de ter sido reconhecido como pedagogo por Piaget e outros pesquisadores da sua época voltados para a compreensão da criança. Neste romance ficcional, Janusz Korczak nos convida a acompanhar o cotidiano de um menino de 10 anos de idade em suas reflexões acerca das suas vivências no mundo, na escola, em casa, com os amigos e, ao mesmo tempo, essa criança reflete sobre o que vivencia numa percepção infantil, mas também com um pensamento que um adulto teria, haja vista que essa história se passa a partir das memórias de um senhor idoso que, um pouco já cansado da vida, volta-se a imaginar-se como criança. Então, essa obra, Quando Eu Voltar a Ser Criança, publicada este ano aqui no Brasil pela editora Sumos Editorial, nos convida a conhecer, através de um romance, uma das proposições ou algumas das proposições de Janusz Korczak, notadamente a aproximação do adulto junto à criança. Como é que nós podemos como adultos, nos exercitarmos a pensar o mundo como a criança o percebe e o sente, e a partir daí promover uma tratativa e uma educação mais cuidadosa e mais respeitosa, valorizando o olhar da criança. Importante dizer que o trabalho do médico e pedagogo Janusz Korczak, que se dedicou durante anos a orfanatos, teve uma grande mudança quando os nazistas, que invadiram a Polônia em 1939, em 1940 instituíram o gueto na cidade de Varsóvia, onde Janusz Korczak vivia e para onde teve que transladar o seu orfanato com cerca de 200 crianças judias. Como pôde, Janusz Korczak trabalhou com essas crianças e na luta pela sua sobrevivência até que em 1942 foi deportado nos trens de gado para destino ignorado, mas que, segundo os registros, terminou em Treblinka, um campo de extermínio em território polonês, para onde ele, no último suspiro de vida, se conduziu voluntariamente para não deixar os seus 200 filhos sozinhos neste momento final. Os preparou para uma última viagem, encenando uma peça com eles, em que a morte era vista como uma passagem. E a sua equipe assim também o acompanhou nesse ato de heroísmo que não podemos deixar de reconhecer, fez ressonância com toda a sua atitude na vida. Então, fica a dica, Quando Eu Voltar a Ser Criança, de Janusz Korczak, pela Sumos Editorial, agora no Brasil.